Começando mais um episódio de Três Lados da Corrida. Sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes e Danilo Balu. E o assunto de hoje será: o mercado da corrida, das provas de corrida, chegou no seu ápice? Já está saturado? O que você acha um pouquinho desse formato, Balu, desse caminho, desse momento que a gente vive aqui em 2019, da gente que já viu ele sair quase dos primórdios aí, acho que da consolidação desse formato de assessoria esportiva, de um monte de prova, de atletas surgindo, de premiações e um monte de coisa, porque a gente vê hoje. Como é que você analisa isso? Bom, gente, sejam todos bem-vindos, Danilo Balu falando. Olha, eu acho que existem dois mundos no Brasil, né? Ou quase três, na verdade. A gente tem um que está super, eu não vou dizer saturado, mas é um mercado muito rico e muito incapaz de crescer muito mais, que é aqui em São Paulo. Em São Paulo a gente tem por volta, tem um número aí que não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente tem 3, 4, 5 provas acontecendo todo domingo em São Paulo, né? A gente tem alguns campos diferentes, você tem a USP, Ibirapuera, aí tem a Zona Leste, né, a região do Pacaembu, você tem provas todos os finais de semana. Então é muito difícil a gente ter uma expansão aqui na capital. Por outro lado, você tem outras cidades, por exemplo, BH e Brasília, com um mercado rico, Rio de Janeiro, mas que ainda comportam um aumento. Mas aí você fica naquela história, né? Aumenta porque um organizador vai lá e vai inventar uma prova ou existe uma demanda por parte dos corredores. E você tem muitas outras milhares, literalmente, de cidades pelo país que tem um mercado super restrito. Então, o Brasil ainda tem muito mais para crescer quando a gente fala em número de prova. Mas é onde vai crescer. Depende da praça. Depende demais da praça. Rio de Janeiro, complicado. São Paulo, complicadíssimo. Em outros lugares você tem uma questão de não existir um número suficiente de corredores que tornem uma prova viável. Boa tarde ou bom dia? Eu já nem sei. Oi. Aqui dentro a gente pode falar qualquer coisa, mas eu acho que pode ser fala pessoal, tá tudo certo. Então, com relação às provas, uma coisa que vem acontecendo é o marasmo, às vezes, de local, de determinada distância. A gente vê muito isso daqui em São Paulo. Então, às vezes, as pessoas estão cansadas de correr na USP, correr no Pacaembu. A gente sabe que com o aumento da quantidade de provas e organizadores, começa a saturar. Alguns corredores começam a buscar algumas provas fora da capital, no interior e cidades próximas. E se a gente não precisa ir nem muito lá atrás, até, 8, 9 anos atrás, existiam algumas provas diferentes. Uma prova de 10 km, mas diferente. Exemplo disso é quando houve uma prova dentro da fábrica da Volkswagen de 10 km. Isso é um diferencial que em alguns organizadores, de repente, eu não sei se a conta não fecha ou qual que é o propósito de repente não fazer uma prova diferenciada, acaba sempre trabalhando nessa condição, seja de circuito de prova ou seja de uma única prova no mesmo lugar. É óbvio que público para isso tem, mas o que eu vejo é a falta de alternativa de provas diferentes. Será que tá na cabeça do corredor sempre querer receber uma experiência, uma oportunidade de experiência diferente? Esse pode ser um dos problemas, ou você acha que é o organizador que não vem buscando algumas coisas? A gente já vê aí corridas exclusivas de mulher, corrida noturna, corrida que tem banda, enfim, tem diversos de revezamento, de distâncias distintas. A gente percebe que o organizador vem tentando uma coisinha ou outra, mas que parece que está meio patinando e chovendo no molhado. Será que também não é hora do corredor? Isso eu estou fazendo um papel do advogado do diabo aqui, o advogado do diabo, e eu inclusive me enquadro muito nisso. Será que não é hora do corredor também entender que assim, vai ser sempre isso? Se você vai correr no Rio de Janeiro, vai ser aquilo ali, né? A meia vai ser aquilo, vai sair de São Conrado e vai terminar no Flamengo,
ou se você quiser, você tem uma outra oportunidade de sair do Recreio e terminar em São Conrado. Se você vai correr na Pampulha, vai ser sempre a volta da Pampulha. Porque a gente não vê, por exemplo, a São Silvestre, ninguém reclamando da São Silvestre com relação a isso. Porque já é sabido o que você espera da São Silvestre. Mas é tradição. Exato, mas uma tradição só começa a partir do momento que você perdura aquilo. Os 10 quilômetros da Nike se perdeu, que tinha em São Paulo, que era uma das provas mais tradicionais que tinha dentro da USP. Era super legal, você terminava ali dentro do estádio ali, né? Você vinha correndo, na hora que entrava na Raia Olímpica, aqui em São Paulo, quem não conhece, dentro da USP, você entrava no estádio que tinha ali e você dava quase que meia volta correndo dentro do estádio. Isso se perdeu, né, Balu? Então será que também não... Eu acho que tem um papel, importante do organizador, ter que quebrar a cabeça, buscar alternativas, seja mexer com uma premiação para atleta profissional, então vai trazer... um Solonei, vai trazer um Giovanni, vai trazer um Daniel Chaves, vai trazer um Frank Caldeira, vai trazer um Marilson, de repente pagando para esses caras participarem ou dando premiação, ou vai ter que fazer alguma experiência para o amador, para de repente estimular, quem melhorar vai ter mais desconto, quem faz todas essas 3 provas do circuito tem desconto na loja tal, sei lá. Enfim, tô divagando aqui. Será que também não tem um pouco disso tudo? Tanto a parte do corredor se conscientizar que não dá para ter uma experiência extremamente diferente, e o organizador também buscar alguma coisa que não vai mudar a experiência, porque não vai. Corrida é corrida. Largou, terminou, em São Paulo é o mesmo lugar, Porto Alegre também não vai mudar muito, porque a prefeitura não deixa sempre querer você fazer em lugares muito diferentes. Será que não tem um pouco isso? Eu acho assim, Ri, outro ponto que a gente tem que analisar. Eu converso com bastante corredor que, Rodrigo, eu meio que cansei do formato das provas que tem em São Paulo, e aquele corredor, às vezes de até uma meia maratona, claro, tem experiência de uma outra maratona que já fez, mas sempre correndo prova de 10 quilômetros, meia maratona, ou uma ou outra que tem uma distância diferenciada, seja de 12 ou 15, e que está indo para corrida de trilha. Então, o mercado... De corrida na montanha está crescendo. Sim, e são outro extremo que ainda a gente vai poder debater isso lá na frente em algum outro episódio. As marcas não acreditam muito nesse mercado, mas o corredor saturado de correr aqueles 10 quilômetros dentro da USP, ou aquela night run em determinado local, ou 5 quilômetros, ele falou, cara, eu estou cansado disso, então eu estou buscando uma alternativa. Se a gente for lá atrás, não dá para voltar no tempo. A época que nós 3 conhecemos, quando a gente já falou, acho que disso aqui, a época que tinha o circuito corpore de corridas. Então era um circuito que o Corpo de Bombeiros, que era lá no centro de São Paulo, a corrida de Natal, talvez hoje, pelo tipo de percurso, pelo crescimento de todo o mercado, não comporte continuar fazendo esse tipo de prova. O que na verdade, no meu ponto de vista, para o organizador de evento, algumas provas que deixaram de existir, nada impede de fazer uma nova tentativa. Teve em São Paulo, eu me lembro lá atrás, eu corria lá a subida dos degraus do Banespa. Depois teve uma etapa no prédio da Nestlé. E teve da Abril também. Teve na Abril, no prédio da Abril também. Isso terminou, eu não sei se não tem demanda para isso. Eu acredito que tenha. Só saber trabalhar isso daí, eu acredito que tenha demanda. É que eu acho que falta um pouco também do querer acreditar e investir, né? Você saber que o resultado não vai vir num primeiro, segundo ano, né? Eu, de novo, igual o Ricardo, vou fazer um pouco do papel do advogado do diabo aqui. Eu tava esperando o Rodrigo falar, porque eu faço o papel do diabo mesmo. Tô esperando o Rodrigo falar, porque o Rodrigo trouxe um negócio que é bem verdade, e o Ricardo deve lembrar que em São Paulo, por exemplo, a etapa ele falou do circuito da Corpore, que é uma antiga organizadora aqui de São Paulo, foi pioneira aqui em São Paulo. Ela tinha acho que 8 a 10 corridas por ano e tinha 5, 6 percursos diferentes. Em São Paulo já é inviável, mas não é só inviável. Quando a gente joga, vamos tirar um pouco, né, do bairrismo, jogar pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você fala assim amanhã, fala assim, tô com uma empresa aqui que tá querendo colocar um caminhão de dinheiro, quero fazer uma corrida. A CT local deles vai falar, ou você faz uma corrida aqui no aterro, ou você faz uma corrida aqui no aterro do Flamengo, ou você faz aqui ali longe, ali lá no Recreio, na Barra, no Recreio.
você não escolhe a prova que você quer. É bem isso assim, você não escolhe o percurso. Na verdade, a prefeitura e a CET local que escolhe para você. Vão para BH, os caras vão te empurrar para Lagoa, para Pampulha. Né? E ainda não te deixam dar a volta inteira. Você não, eu quero dar a volta inteira. Não vai dar a volta inteira. Não, mas é legal dar a volta inteira. É legal, mas não vai dar a volta inteira. É bem assim. Legal para você, não para eu que vou ter que coordenar tudo isso, essa bagunça toda. Na verdade, eu vou te dar aqui algumas opções. Gente, isso acontece na maioria das capitais brasileiras, das grandes, vamos dizer, com um mercado de corrida mais sólidos. Tem em Brasília, assim, Porto Alegre. Porto Alegre é terrível organizar uma corrida. Se você é de fora de Porto Alegre, é difícil. E como é que você acha que a gente consegue, Balu, trazer um público maior? Que a gente vê hoje, por exemplo, a Corpore. Você falando da Corpore. Vou dar esse exemplo, enfim, cada um leva para o seu estado, para a sua cidade. A Corpore, há 15 anos atrás, ela tinha provas que, sem exagero, a menor delas tinha 6 mil participantes. A menor, assim. Eu lembro que foi uma das primeiras empresas que começou a customizar, então tinha o circuito, Colgate, a prova, né? Era Colgate Run, sei lá o que era. Mas foi o que eu disse, a Corpore não tinha mais do que 10 corridas por ano. Porque eu lembro muito bem, porque era uma por mês. Era uma por mês, só que daí você tem aqueles meses que janeiro não funciona, fevereiro não funciona, então não tinha corrida. Então você tinha ali, começando em março, que era a abertura, circuito prova abertura, negócio assim, e dezembro a famosa todo mundo de corrida de Natal dentro do Parque do Ibirapuera. Então eram 10 corridas, e se somasse as concorrentes que não havia concorrentes para a Corpore, você devia ter, sei lá, 20 provas no ano em São Paulo. Eu lembro que quem quisesse correr 21 em São Paulo, corria ou a meia maratona internacional da Corpore, que existe até hoje. Que era no começo do semestre do ano. Isso, que era em abril, eu sei, porque sempre bate com o revezamento Volta à Ilha de Floripa, ou você corria a da antiga Corpa, mas é de São Paulo, né? Não a Corpa do Rio Grande do Sul. Ou no revezamento Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, então você tinha 2 meias. Não, e o que era legal, Balu, nessa época, eram provas diferentes, com distâncias diferentes. Diferentes em locais diferentes. Exato. Só que assim, quando a gente somava o calendário paulista, ele devia ter 25 provas. Hoje você tem prova todo final de semana. Não, tinha prova de 6 km, prova de 8 km, prova de 12 km. Exato. Não é que era assim, 5 ou 10 CT, ou meia, né? O que a CT acabou fazendo em São Paulo, a CT leva esse nome também em outros órgãos, né, municipais fora... Companhia de Engenharia de Tráfego. Colocou uma ordem na bagunça. Falou, não dá para todo mundo achar que dá para fazer uma prova diferente e ficar destacando o funcionário público, né? Um cara do governo para ficar controlando o trânsito, ainda que seja pago. Então eles estabeleceram, vamos ter que organizar a farofa. E aí organizou-se. E essa organização acabou deixando a coisa posterizada, que é toda vez que você vai correr aqui em São Paulo, ou você corre no Pacaembu, ou no Ibirapuera, ou na USP. Aí quando você vai lá para BH, você vai correr na Pampulha. E aí você vai para Brasília, você vai sempre nos mesmos pontos, e aí Brasil afora. Outras cidades que ainda têm um calendário mais... É uma cidade grande por ser capital e tem um calendário mais, vamos dizer assim, pobre, isso não é um problema. Pobre é menor quantidade de provas. Menor quantidade, você consegue fazer ali negociar melhor, porque você tem menos vezes por ano que você está impactando a cidade. Em São Paulo a gente tem um caso clássico, que é na região do Vila Lobos, 1 metro quadrado caríssimo, um PTU um dos mais caros de São Paulo, e aí todo domingo o cara não consegue manobrar o carro dele, porque tem 6 mil pessoas ali na frente da casa dele. E aí você fala assim, bom, a gente vai ter que organizar isso, porque a corrida ela traz benefícios. Você tem uma pessoa que gasta na corrida, coloca dinheiro, você movimenta a economia da cidade, mas tem um custo. Tá, agora vamos pensar no seguinte, o organizador não consegue mudar a área onde vai ter a prova. O que ele pode fazer? Você acha que é o quê? Você acha que é aquilo que eu falei, de repente traz de volta aí alguns atletas, usa a premiação para o atleta profissional? Eu, por exemplo, aquilo que você falou, Balu, como surgiu a corrida na sua vida, que foi lá no Joaquim Cruz, e você depois numa competição, tudo bem que não era de rua, mas você encontrou o Joaquim Cruz. E daí eventualmente você encontra ele numa prova ou outra. Você não acha que isso, por exemplo, poderia cativar as pessoas? Teve uma prova recentemente que você até postou uma foto junto com o Frank e com o Marilson, mas eles não estavam correndo. Não estavam correndo, estavam por uma Então, marca. assim, você não acha que de repente, atleta profissional, primeiro vai ganhar... Porque eu acho que tem só o circuito caixa hoje que paga, eu acho que as outras provas todas que a gente vê acontecer no Brasil afora, que não seja maratona, eu acho que nenhuma paga. A gente já teve época onde
A gente até estava lembrando aqui antes de começar a gravar, que tinha prova que dava um carro brasileiro. Para o primeiro brasileiro, acho que era tanto na São Silvestre quanto na Maratona de São Paulo, se eu não tô enganado. Acho que a Maratona de Curitiba, não sei se era, acho que era Curitiba. Já chegou a dar moto. Carro, inclusive até o Adriano Bastos, que ganhou 8 vezes a Disney, ele ganhou uma época, lembro uma vez que ele ganhou, acho que era um Uno, se não me engano, acho que foi 2008, sei lá o ano que foi. Você acha que... Porque as pessoas gostam disso, cara. A gente pode muitas vezes... eu não sou um cara que gosto de ficar tietando, mas tem gente que gosta e isso é legal. Isso fomenta o mercado. Isso qualquer mercado que seja. Se a gente falar no mercado de publicidade ou no mercado, sei lá, de nutrição, enfim, qualquer um que seja. Será que o organizador pode fazer? Você, Rô, que você até está acostumado em eventos assim de fora. O que eu faria? Hoje a gente vê quando... determinado organizador de evento ele cria um circuito, então circuito A, circuito B, circuito C, não importa, ele vende como um circuito. A gente sabe que este circuito, o percurso vai ser sempre no mesmo local. Exato. Mês sim, mês não, vamos dizer assim, independente do estado. Por que não, quando você criar um circuito que seja... não, a gente tem que criar o circuito que sejam 4, 5 etapas, ou 4 etapas. Leva uma para a Zona Norte, uma para a Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, e tenta fazer algo diferente nesse sentido. E, de novo, eu tentaria o diferencial. Então, eu acredito que a prova teve... Estou dando um exemplo, não necessariamente precisa acontecer lá, mas eu me lembro que foi um evento que... teve sucesso, então ele consolidou pelos 2 ou 3 anos que aconteceu, que foi os 10 quilômetros Volkswagen que você passava por dentro da fábrica da Volks. Por que não você trazer uma prova diferenciada nesse sentido? Eu nunca ouvi nenhum tipo de reclamação e é uma prova que acontece todo ano e, se eu não estou enganado, é a única prova que sobe a biologia, que é os 10 quilômetros da USP. Tem gente que opta por não correr as provas tradicionais que acontecem dentro da USP para correr os 10 quilômetros da USP por causa da biologia. Eu vou te falar, Rodrigo, todo lugar que eu passei, organizadora, patrocinadora, tudo, eu sempre falei, vamos mexer com distâncias diferentes. 12, 13, 17, eu sempre falava isso, cara, porque eu olhando pelo corredor, 5 e 10 eu tenho toda hora, tenho de Baciada em São Paulo, em qualquer outra cidade do país, todo lugar que você vai, aniversário de Matão, 10 quilômetros da cidade de Matão. Você fala assim, vamos fazer uma outra distância. Nada contra Matão, hein, gente, foi só um exemplo que ele deu. Eu sempre falo dessa questão da distância diferente, sabe, porque 5, 10 e meia, você tem muita opção. Tanto por exemplo, eu sempre... Acho que a Mizuno ficou um tempo batendo na tecla das 10 milhas, depois a Puma veio, né, as organizadoras... New Balance também, né? New Balance. E aí você tinha o diferencial, 10 milhas. E aí ficou, vamos dizer assim, um pouco mais popular. Porque você não tinha essa outra distância. Então, ficando nesses 5, 10, eu acho que se fala muito em experiência, né? Tem que gerar experiência ao corredor. Eu acho que você pode ter várias frentes de experiência. Você pode ter um atleta, vai ter os Jogos Olímpicos, pega o pessoal olímpico, leva. Tem a distância diferente, legal, tem o circuito, completou o circuito, ganha a medalha diferente. Uma coisa que a Atenas faz, São Paulo, Rio, chegou a fazer em Porto Alegre, Brasília, BH, que é aumentando a distância. Depois você corre 12, depois 15, depois 21. Que é legal, né? Ele faz, muito legal, você cria uma diferença. Era 5, 10, 15, depois 6, 12, 18, depois 7, 14, 21. Isso, exato. E aí você dá um diferencial, porque 5 e 10, gente, tem de baciada. Você tem que apontar algo pro cara olhar a tua prova e falar, essa prova é diferente. Ela é diferente. Vai correr dentro de um circuito de Fórmula 1. Vai lá e corre no circuito de Fórmula 1. Uma que foi muito legal, teve em BH e teve em São Paulo, que é dentro do aeroporto. Teve uma que foi em aeroporto de Guarulhos, né? E outro de BH, que fugiu agora, Confins. E o que deu uma parada também, aí eu não sei se pelo grau de dificuldade ou se realmente o custo para você realizar uma prova lá dentro é alto, no Autódromo de Interlagos. É que não tem calendário. Interlagos é um problema, cara. É difícil. A gente já, uma época, uma empresa veio procurar a gente para fazer uma ação lá
E é impressionante como você não consegue data. Porque a gente pensa em Fórmula 1 e Stock Car, né? Mas tem evento direto, para marca, ativação de marca, filmagem de produto, de carro, de um monte de coisa. Você vai lá, assim, ele te dá um negócio para 8 meses adiante e você não consegue manter. Isso é uma dificuldade que eu vejo, por exemplo, para os organizadores. Ele não consegue estipular como a gente pega lá fora. Nova York é sempre o primeiro domingo de novembro. Chicago é o segundo domingo de outubro. E aqui em São Paulo, aqui no Brasil, as pessoas sempre reclamam quando saem as datas de provas, né, de circuito. Ah, mas essa data é ruim. Falo, não, tudo bem, mas é que quando você bate na porta da prefeitura, é ela que fala a data. As pessoas acham que é o contrário, né? Que não, vocês escolheram uma data ruim. Não, eu não escolhi nada. A pessoa vem me dar duas datas e você fala assim, você escolhe aí. Igual, e se você queria para o segundo semestre, ela só tem março e você está em abril, é só o ano que vem. É igual percurso. Pô, mas esse percurso aí de volta, por que vocês fizeram isso? Não, eu não fiz nada. Eu só quis organizar uma prova. Foi a prefeitura que veio e falou que é esse o percurso. Mas sério, isso sim, é bem assim que funciona. Eu acho que nessa de organizar os calendários das grandes cidades, você deixou tudo muito amarrado e aí, com certeza, perde um pouco da graça. Perde sim. Pô, vamos ver de trazer um organizador para conversar com a gente. Pô. É uma boa. Porque quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Eu acho muito legal trazer, porque hoje em dia os organizadores viraram meio polivalentes, né? Porque antes era assim, o cara que organizava, que nem tirando o pessoal da Corpore, logo depois que começaram a surgir as empresas organizadoras, era aquele cara que organizava o circuito de 10K. Então, na época tinha o circuito das estações, era só 10 quilômetros. Depois começou a ter mais distâncias e tal. E daí hoje você pega um cara que organiza uma prova de 5, 6, 7 ou 10, ele também organiza meia e organiza maratona. Então acho que cabe de repente a gente trazer um organizador, de fato, para ele também ser apedrejado junto com a gente. Mas... É engraçado que quando você conversa com eles já sabem que o disco, não importa a data que seja a prova, eles vão ter que ouvir como se fosse uma decisão deles. A data. Não, a data e percurso 200% do percurso. E aí falta um pouco que você mesmo disse, que eu quero saber quando vai ser a data da Maratona de Nova York de 2033. Eu sei qual a data da Maratona de Nova York de 2033, só que eu não consigo saber a data da Maratona de São Paulo, que vai ser, a gente não sabe se vai ser em abril ou maio de 2020. É simples, a Maratona de São Paulo ela já aconteceu em abril, em maio, em junho, em julho, outubro e setembro. 7 meses diferentes. E assim, como é que você pode se planejar? Eu lembro que teve um ano que ela ia, acho que faz uns 2, 3 anos, e que eles mudaram a data faltando um mês para a maratona, eles mandaram para todos os inscritos dizendo que a data mudou. Eles falaram, como é que pode um cara que faz um planejamento? Não estou dizendo nem do amador, estou dizendo de um profissional. O planejamento dele não é só de treino, é o planejamento de carreira. Né? E vou te falar... Você fala, pô, em vez de você competir em abril, compete em outubro. Você fala, como assim? Eu vou te falar, eu nunca trabalhei... Eu já trabalhei com a ESCOM, mas não na ESCOM. Eu tenho certeza que tem... Se tiver participação deles é de 0,1%. Provavelmente chegou uma carta na ESCOM... Só comunicando. E óbvio, daí quando a empresa tem um histórico de um ou outro deslize com o corredor não perdoa. E que toda empresa dessas já teve deslize, eu né? já tive, quando eu trabalhava na ASICS, chegou também uma cartinha lá, falando com um mês de antecedência da Golden For, na época, eu chamava Golden For Rio de Janeiro, avisando da mudança da data. Não é que, vamos escolher. Avisou. E nesse ano, acho que, se não me engano, acho que foi 2011, que foi o primeiro ano da Golden For lá. Nem sabia que sentido que ia ser a corrida. Isso daí o amador não sabe, mas eu sabia porque a gente tinha uma relação. Você trabalhava lá, eu era patrocinado pela ASICS, e no mesmo dia tinha uma prova do Virgílio, que era um ex-triatleta profissional, e daí a gente não sabia que sentido que ia largar. Se ia largar Recreio São Conrado ou São Conrado Recreio. Não dá pra saber. Quer dizer, você imagina, você uma semana antes, como é que você faz a logística, como é que você faz a comunicação pro corredor? Então é difícil, a gente traz um organizador aqui para ele passar mesmo. Eu acho que a gente até também tirarmos algumas dúvidas aqui desse universo, porque a gente já conhece um pouco dos bastidores, mas a gente de fato nunca colocou a mão na massa ali, eu pelo menos nunca coloquei. Não, eu já coloquei, já passei muito perrengue. Beleza, galera, valeu, fiquem com Deus aí, a gente vai se falando. Valeu! Um abraço, gente. Valeu, um abraço.